Recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o prefeito Marcelo Calmo, sempre com muitas pautas. E eu falava aqui nos bastidores com o prefeito como tem sido produtivo esse início de ano aqui, especialmente de projetos relevantes, projetos importantes que impactam muito na condição aqui de Lajeado, na vida, na sociedade como um todo e que estão sendo apreciados. Se é aprovado ou não é uma outra história, mas pelo menos que eles sejam apreciados, que eles entrem em votação. No caso, ambos foram aprovados. Na penúltima sessão, a Guarda Civil Municipal, que foi aprovado, o projeto estava tramitando há mais de ano, e também agora uma aprovação de um projeto que permite alargamento de vias e como contrapartida o proprietário cede o espaço ali na frente do seu terreno e vai poder construir mais andares. Então a gente vai falar, começando por isso, né? Pelo ano, o que está acontecendo na Câmara de Vereadores, que agora os projetos estão sendo votados, estão sendo apreciados, projetos que estavam empacados há muito tempo lá na Câmara de Vereadores. Bem-vindo, Marcelo Calmo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Hoje a gente tem a companhia da Catarina também, né, Catarina? É a minha filha do meio que veio junto. Bom, Renato. A Rita, um abraço, que não está aí, está de folga. Mas são matérias essas, Ricardo. Renato entrou e te deu um brinde aí, tu viu? 89, eu adoro que ele deu aí? Vamos ver, uma caneta. Copo, uma caneta. Mostra na live aqui, prefeito, faz favor, aqui, ó. O copo, a caneta e o preparador de chimarrão. Eu não uso esse para chimarrão, sabia? Mas eu faço sem esse. Eu tô na Feliz. Tá ali, o material da Feliz, 89.1 emissora aqui do Grupo Independente, Renato. Olha, volta e meia tem uns brindes caprichados. Aí temos uma colega que começou esses dias, já foi sorteada, ganhou uma garrafinha térmica. Falamos, puxa vida, mal começou. Tá aí o prefeito sendo presenteado também. Valeu, Renato. Mas então, são matérias que entraram em 2023 de discussão na Câmara de Vereadores e por serem matérias que elas necessitavam um aprofundamento, um amadurecimento dos vereadores, o Poder Executivo encaminhou elas com uma tramitação normal, sem pedido de urgência. Venceu o ano de 2023, essas matérias foram reencaminhadas e agora sim, com um pedido para que fosse analisada em 30 dias. Então, que se chama o pedido de urgência. Somando o prazo do ano passado junto com esse ano, deu um prazo justo, um prazo considerável para serem analisadas e que bom que foram aprovadas. E além destas, da guarda, da transferência do direito de construir, nós também tivemos a aprovação da constituição do Parque em Alto Conventos. Aquela iniciativa que a Prefeitura fez com IBAMA e CCR, pedindo para que a compensação ambiental das obras da BR-386, que a CCR é responsável, fosse feita com a constituição de um grande parque no município de Lajeado. E isso também foi aprovado na última terça-feira e agora se inicia uma etapa, então, de negociação entre CCR e proprietários para que estas áreas sejam adquiridas e depois sejam transferidas para o município de Lajeado. Em torno de... A CCR vai ficar responsável pela aquisição de 50 hectares. O município, o município já possui lá outros 15 hectares e ainda restam 35 hectares que estão mapeados, fazem parte desse grande projeto dos 100 hectares em Alto Conventos, o que representa 5 vezes o tamanho do nosso Jardim Botânico, para o pessoal ter uma ideia. Então, um legado ambiental muito importante para as futuras gerações, um parque que nas próximas décadas, nos próximos anos, tenho certeza que vai justificar a sua existência. São quantos proprietários que a CCR vai ter que negociar? São 26 matrículas. E aí, dentro dessas matrículas, às vezes são sucessões familiares, enfim, mas são 26 matrículas. Então, 26 propriedades que podem ser desdobradas. Algumas devem ser do mesmo proprietário, né? São 26 diferentes. 26 diferentes. E aí nesses 26 tem umas que têm irmãos, sucessores, enfim. Mas já há uma negociação encaminhada? Isso funciona através de decreto de utilidade pública, Ricardo. Uma vez decretado de utilidade pública, se faz a avaliação, se deposita o valor, ou se paga consensualmente, ou se havendo divergência de valor, esses valores são depositados, se toma posse imediatamente e aí fica uma discussão sobre correção, sobre atualização de valores. Então é um projeto que também
vai ser dado o encaminhamento. Qual que é a ideia eu não sei se inaugurar, ou pelo menos tornar ele público, criar de fato esse parque? Como é que vocês estão vendo isso? Quais são os trâmites? Porque tem muita negociação, pelo que eu entendi, então. É um dos últimos bolsões de Mata Atlântica que a gente tem na cidade de Lajeado. Talvez na região. Na região eu não consigo me aprofundar porque eu não tenho tanto conhecimento. Mas em Lajeado, um dos últimos bolsões da Mata Atlântica. Então, uma vegetação extremamente em estágio nativa, né? E com um potencial ambiental muito grande. E o objetivo é uma vista, por ser um local mais alto, lá em Alto Conventos, então que tu consegue ter uma vista privilegiada de toda a região, enfim. Mas vão cercar a área? Não? Nesse primeiro momento é deixar essa área como parque. E o futuro mas vai sem dizer... investimentos? Ou sem vai botar uma praça, alguma o maior investimento é o patrimônio ambiental que lá existe. Então a preservação do patrimônio ambiental. E depois a constituição de trilhas, de possibilidade de estudos. A Univates tem muito interesse também em poder fazer as suas pesquisas, em fazer a coleta de material, fauna, flora, enfim, naquela área. Vai estar resguardado. Fica mais para frente isso, não é para agora. Futuras gerações que têm o seu legado. Tem algum ponto de referência para quem não sabe onde fica esse parque? Passando o campo do Estudiantes, segue em direção à Forquetinha. Logo adiante tem a placa do cão amigo lá, que faz o treinamento dos cães, né? E a prefeitura também tem parceria com eles no projeto da capacitação dos cães em APAI, hospital, enfim. Então ali tu pega a esquerda e vai subindo. Vai subir em torno de talvez 2 quilômetros e aí vai estar ao lado direito de quem sobe por aquela via que não é pavimentada. Olha, um topo de mata completamente densa, completamente fechado, uma mata nativa, e ali é um ponto onde se pode identificar então essa área de 100 hectares ainda, e que faz divisa, ela pega parte da área, ela pega o município de Santa Clara, e parte também pega o município de Forquetinha, a sequência desta área. Mas aí não está dentro desses ela não faz parte 100 hectares. Isso. Aí são territórios dos outros municípios e talvez os outros municípios também tenham interesse e possam fazer a incorporação a esse parque municipal e a gente ter uma área ainda maior. Prefeito Marcelo Calmo, vamos falar agora sobre esse projeto que eu comentei na abertura, também já comentou, mas aprofundar um pouco. Como é que vai funcionar na prática agora a questão do alargamento de ruas, essa negociação entre prefeitura, proprietários dos terrenos, para que a gente tenha vias que deem mais fluxo ao nosso veículo, deem mais condições para pedestres, para ciclistas, enfim, porque a gente sabe que tem algumas ruas aí que são estreitas, né, prefeito? Bom, Lajeado tem 133 anos e ao longo dos seus 133 anos foram sendo feitas as aberturas de vias. Depois, muito tempo depois, veio o plano diretor. E o plano diretor, ele começou lá na década de 80, eu não me lembro se tem um anterior, 80 eu tenho certeza que tem um plano diretor. Desde 80 se começou a estabelecer que certas vias, elas tem que ter uma largura ampliada. É o exemplo da Benjamin Constant. Se a gente olhar a Benjamin hoje, ela é uma via de 14 metros. E o plano diretor estabelece 30 metros, pelo menos. Então, a parte nova da Benjamin já tem esses 30. Isso, a parte ali nova já tem. Ali é um belo exemplo, né? É um belo deveria ser boa parte da cidade. E aí a gente fala a cidade antiga e a cidade que foi crescendo. Então, na cidade antiga, a gente ainda tem ruas muito estreitas. O município, querendo fazer a aquisição destas áreas, ele pode fazer, mas tem que desembolsar dinheiro. O proprietário, uma vez estabelecida a largura de via, ele não pode mais construir nesse alargamento. Ele precisa respeitar estes recursos. Porém, ele segue tendo a propriedade deste alargamento. E esse projeto que foi aprovado, ele visa isso, que o município receba a destinação destas áreas de alargamento e o proprietário ele seja indenizado pela própria iniciativa privada. Então, a iniciativa privada vai ficar responsável pela indenização deste alargamento, seja com a transferência do direito de construir, esse é o nome do projeto, aquela metragem que vai ser necessária a alargar, faz os cálculos de aproveitamento, de índice construtivo e pode se aplicar em qualquer outro canto da cidade, em qualquer outra construção. Ou o proprietário pode pegar também
os índices construtivos deste alargamento e aplicar no seu próprio lote. Então, assim, o município consegue fazer o alargamento sem necessariamente estar adquirindo por sua conta estas áreas e, por outro lado, ele investe, então, na própria infraestrutura do alargamento. E se a gente for transferir o direito de construir, como diz o nome, vamos dizer que é 8 por 12. Em torno de... Isso, estou falando de números aleatórios. Daria uma possibilidade de construir 150, 200 metros a mais de construção. Se a gente for analisar um prédio, o prédio, dependendo da região, ele poderia ter 7 metros de altura, 7 andares. Com esse volume que ele está adquirindo do direito de construir, pode-se colocar mais uma laje. Colocando mais uma laje numa prédio de apartamentos, tu pode transformar essa laje em 2, 4, 6 apartamentos. E isso tudo fica interessante para o construtor. Então, a gente acredita que o construtor ele vai ter muito interesse em adquirir destes proprietários essa faixa de alargamento para que ele possa fazer ou um novo andar no seu prédio ou ajustar correções, porque é normal também que aconteçam na cidade algumas construções que acabam invadindo recuo de jardim, recuo lateral, e estas metragens elas vão ser importantes para estas adequações. Então a prefeitura não vai desembolsar nada. Isso vai ser uma negociação entre o proprietário do terreno e uma empresa que quer construir, ou daqui a pouco o próprio proprietário do terreno. Se tem uma loja ali, o cedo parte aqui, eu vou construir um andar para cima. Exato. Mas como é que funciona se ele quer construir numa outra área, como você falou? É permitido. Mas aí ele já tem essa área, ele vai ganhar, vai ser na troca? É uma escritura pública. A prefeitura toma posse então do alargamento, daquela faixa de alargamento, e quando é feita a escritura pública de transferência dessa área, tu já consta lá que ele tem direito a tantos metros a mais de construção que ele vai aplicar onde ele tenha interesse. E depois que isso... Uma área que ele já tenha? Pode ser dele ou pode ser de terceiro. Não necessariamente precisa ser dele. O que nós já temos de ruas que vocês estão vislumbrando, que sabem da necessidade? Eu lembro que a gente falou da Pasqualini ali, né? No bairro Universitário, por exemplo. Mas o que você já tem previsto e até se já existe negociação, se agora o negócio finalmente vai começar a andar? Principalmente a Benjamin e a Pasqualini. Benjamin em qual trecho? A Benjamin entre a ponte que divide o Florestal e a montanha até a Benjamin, onde ela já fica larga. São cerca de 5 ou 6 quarteirões. Subindo ali a parte do... Onde é que era o antigo... Os antigos bombeiros, isso, no restaurante da montanha, no poço da montanha. Ali tem espaço para largar. Vários desses imóveis já respeitaram o recuo. E quem não respeitou? Porque daí tu vai alargar num trecho, daí tem que voltar, não tem como? Isso são aquelas construções bem antigas que foram feitas antes, inclusive, do plano diretor. A estratégia da prefeitura é assim: se o município não consegue fazer o alargamento, o município vai proibir o estacionamento. Porque proibindo o estacionamento, a gente consegue ter 2 pistas de rolamento em cada um dos sentidos. A ideia é ter 2 que vão e 2 que vêm. Exato. Ligação florestal, montanha. Exatamente. Ali dá qual trecho ali? Não dá 1 quilômetro, né? Eu acho que são 5 ou 6 quarteirões, a metragem exata eu não sei te dizer. Mas é importante... Mas ali do viaduto para cima. Para baixo não tem como, né? Porque daí ali seria importante porque tem um grande fluxo, mas aí não tem, as empresas estão tudo muito próximas da rua, né? Exato. Nesse momento, então, e é importante focar num determinado trecho para que não fique, que nem tu disse, pipocado. Esse aqui deu, esse aqui não deu. Esse deu e esse não deu. Por isso que já está se alargando ali nas câmaras mortuárias. Então já vai além do viaduto, vai até as câmaras. E depois ali na antiga Tritec vai ter que... bifurcar, né? Ali nas câmaras mortuárias são rotatórias para que se retire a sinaleira. Sim, mas vai ser alargado também a rua, né? É alargado por causa do eixo da rotatória. Perfeito. Para que a sinaleira, tendo movimento ou não tendo movimento, se está no vermelho, tu tem que parar. E a rotatória, ela facilita isso. Quando não tem trânsito, tu segue no teu deslocamento. E são 4 rotatórias, uma ali nas câmaras mortuárias, a próxima é no antigo bombeiro, ali no entorno daquele acesso da IMEC, da BRF,
outra lá em cima, no entorno das capelas do DIRSC, mas essa está quase pronta. A partir da Essa é a primeira, né? Essa é a primeira. A segunda começou agora na terça-feira ali, começou próximo agora. à rodoviária. E a última é lá onde a Benjamin Simples, ela encontra a Benjamin duplicada. Lá é mais uma rotatória lá. No final dela, no final, ela deixa de ser simples e ela fica duplicada. Lá no topo da montanha, ali é a outra rotatória. E na semana que vem também tem previsão, a partir do dia 2, de começar a remoção dos postes que hoje estão ali no entorno das capelas do DIRSC. As vias já estão preparadas para fazer o alargamento, mas a fiação, os postes de iluminação, eles ficariam no meio da rua. Então a Sertel está prevendo a partir do dia 2 a remoção destes postes para a lateral, e aí a gente vai ter um belo exemplo de como ficaria, de como pode ficar a Benjamin aplicando a transferência do direito de construir, fazendo o alargamento dela toda. E depois também se vai para Pasqualini, principalmente do trevo da Univates até a Ponte de Ferro, que com a tendência de construção da ponte, não sei se vai ser esse ano, mas é uma demanda que ela vai acabar acontecendo. Esse trânsito, esse fluxo ali na Pasqualini, ele vai ser ainda mais ampliado, ainda mais ampliado. Então também essa perspectiva da gente estar alargando a Pasqualini é uma realidade. Primeiro a Benjamin, depois a Pasqualini, então. Essa é a... Primeira Benjamin, as duas podem andar em conjunto, não tem problema. Mas já tem negociação para isso, prefeito? Já se sabe se os proprietários estão... Porque se o proprietário não quiser, como é que fica? Aí tem duas alternativas. O município pode ainda, no final das contas, ir lá desapropriar, mas por um valor muito menor do que o mercado estaria regulando, porque tu só analisa recuo, tu não pode construir, tu faz essa avaliação, a pessoa não perde, porque, enfim, segue tendo a sua propriedade, não perde, claro, perde área, mas ele não está ocupando hoje igual. Mas eu acredito que a gente consiga, tem várias alternativas e possibilidades de prédios que já estão construídos no recuo e a pessoa não pode usar aquela faixa. Ou seja, vai acontecer. Vai acontecer. Não tem, pode ter uma demora um pouco maior aqui e ali na negociação, mas vai acontecer. Vai acontecer. Para quando, daí tu imagina? E existem outros exemplos, país afora, e o que a gente mais se baseou para estar montando esse projeto é a terceira perimetral de Porto Alegre. A Carlos Gomes, por exemplo, que ao longo sei lá, 15, 20 anos atrás, ela também era uma faixa estreita e foi alargada justamente com essa negociação do direito de construir. Claro que a realidade de Porto Alegre é diferente da de Lajeado. Lá são 3 pistas para cada lado, né? E realmente lá é muito bom transitar, né? E quem tem um imóvel na Carlos Gomes, por exemplo, só teve valorização, mesmo destinando a área, porque a mobilidade, o fluxo, hoje em dia, eles ditam o crescimento da cidade. Para quando tu imaginas, prefeito? Não tem um prazo estipulado, mas com certeza a gente vai começar a aplicar esse ano. E são processos... Começar a aplicar significa já começar a alargar a obra mesmo? Alargar, ela já está em execução, né? E tomara que a gente possa aproveitar, inclusive, esse andamento da obra de alargamento. O município tem algumas propriedades já ao longo da Benjamin. Só que o importante é fazer a junção da área da prefeitura com o outro que cede, enfim. Então nós vamos trabalhando por quarteirões. E o que se imagina de investimento? Tem uma projeção? Tanto numa quanto na outra? Essa obra, por exemplo, da Pasqualini agora, o alargamento e as rótulas é em torno de da Benjamin. É em torno de 1,8 milhões. Se a gente for, depois não vai mais precisar fazer rótula. Eu acredito que também com esse valor, aplicando esse valor, a gente teria ela toda duplicando esse valor, então. 1,8 já está licitado, já está em execução. Vamos arredondar para 4 milhões, então. 2 mais 2. 3,5 a 4 milhões a gente teria ela toda duplicada, ela toda alargada, a Benjamin, e com um fluxo muito importante. Olha, o que representa para a cidade é barato. Quanto é que saiu o viaduto ali da BRF? Bom, ali foi a negociação, né? Esse município adiantou o valor e se acredita com os prédios, quanto mas aquele investido ali é em torno de 13,5 milhões. Também uma obra importante, né? E desses 4, 1,800 já está pago, né? Então falta só 2 e pago não, reservado para pagamento. Enfim. Vamos lá, a propósito, Dyer, prédio, liberação. A gente, assim, a obra está pronta, a sede está pronta, e agora a gente está conversando com o Dyer para definição de data, de quando acontece, então, a transferência. E eu acredito que vai ser ao longo do mês de abril que o Dyer se muda. Eu acredito que vai ser
ao longo do mês de abril que se muda. E o município tem um outro interesse ainda, que é na área dos fundos do DAER, lá na 130, de abertura de uma rua, que liga, então, uma via marginal da 130 com o bairro Campestre. E isso a gente tá negociando com o DAER para que se tome posse, se faça abertura de rua e, em troca, se faça investimento na área, ali na 130, na nova sede, com pavimentação, enfim, para melhoria da qualidade lá ainda. Tivemos uma polêmica essa semana, que os usuários acabaram liberando um viaduto da BR-386, ali próximo a Balas Florestal. Ali, o viaduto é de incumbência da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, e da CCR, ou tem alguma coisa a ver com a Prefeitura? Não, ele é uma obra da concessão da 386, então responsável... Porque é por cima da 386, né? Responsável pela execução é a CCR, responsável ainda até que se entregue para o município, segue sendo PRF e CCR e Depois PRF. passará para o município? Depois, como é ligação de vias municipais, isso provavelmente vem para o município, acredito que sim. E a prefeitura pode intervir nessa questão da liberação? O município tem todo interesse que isso aconteça, essa liberação. Porque... Aí estamos falando de finalização, que parece que não falta muita coisa, tanto que estavam usando e estava tudo certo. Isso. Né? Falta porque é pavimentação, ela ainda está na primeira etapa de pavimentação, falta a parcela mais relevante, que é o asfalto propriamente dito, e os encaixes embaixo, enfim. Mas é fundamental que se libere Mas isso. Por enquanto é competência deles, tanto PRF quanto a CCR. Exatamente. E aí não tem a Eurovias trabalhando, né? Depende da contratação da nova empresa, né? Isso. E a gente segue assim, preocupado e, por outro lado, esperando para que até o dia 15, como foi anunciado, se tenha esse anúncio da próxima empresa. Alguma novidade nesse sentido? Eu não tenho feito contato com eles, mas a retorno que tem é que segue em processo de negociação para a definição da nova empresa, mas além disso não... Porque a CCR anunciou essa semana que vai pagar os trabalhadores da Eurovias, cerca de 220 trabalhadores que estavam com pendências ali, a CCR está arcando com isso também para deixar tudo em dia com esses funcionários ligados diretamente à Eurovias. Sobre 386 CCR, o município tem 3 projetos em andamento com investimentos de recursos seus para facilitar acessos da 386. Então, é a transposição entre o Alto do Parque e Hidráulica, paralela aqui a Nossa Senhora do Caravaggio, a 17 de dezembro, a construção de um novo viaduto. O outro, acesso, logo depois da J Expor, tamponamento do canal e o acesso da Liberato Salzano Vieira da Cunha no São Cristóvão. E, por fim, no outro lado, então, da via, o acesso na frente do shopping, o acesso da Mesacom, para o acesso ao bairro Florestal. Estes 3 projetos estão tramitando na CCR e precisa aprovação da CCR e depois a autorização da ANTT para o município fazer esses investimentos e concretizar essas obras. Mas não seriam todos viadutos, né? Não. Aqui seria viaduto, né? Aqui próximo ao Fruc. Um é viaduto, o outro é tamponamento do canal da J Expor, ali precisa tamponar o canal e fazer o acesso então na Liberato Salzano Vieira da Cunha, e o outro é um acesso, que é a dificuldade do outro acesso ali da Mesacom para o bairro Florestal, são a distância entre os trevos. Falar da empresa Lajadense Vidros, também teve um projeto importante aprovado, né, prefeito? Importante e, assim, faz parte da nossa política de governo o incentivo às empresas como, além de tudo, geração de emprego, renda, como política social, porque realmente acreditamos que o desenvolvimento das empresas, que o empreendedorismo, eles fazem uma cidade melhor. E o município ele se dedicou a fazer a viabilizar esse incentivo para a Lajadense Vidros e, de fato, que o município... Como foi essa negociação? O município antecipou 3 áreas suas para permuta com o antigo proprietário e nos próximos anos, nos próximos 10 anos, o valor destas 3 áreas do município, a Lajadense Vidros vai retornar aos cofres municipais. É um empréstimo. É uma antecipação de valores que não houve necessidade de retirada de recursos do caixa, houve sim a destinação de 3 áreas que elas retornam em recurso financeiro ao longo de 10 anos. E por outro lado, eu tenho certeza que o desenvolvimento daquela região, do bairro imigrante, da proximidade
com grandes bolsões de mão de obra, e a qualidade da mão de obra e a disponibilidade de mão de obra são grandes trunfos de Lajeado. É difícil que tenha outra cidade com toda essa qualidade, essa disponibilidade de mão de obra a ser ofertada para as empresas. E além da Lajadense, eu tenho pelo menos mais 6 projetos de incentivo a empresas que estão em tramitação, e todos eles com perspectiva muito boas. Então significa que a nossa economia está num ritmo super acelerado, as empresas procurando investir, procurando ampliar, e isso é muito bom para a cidade. Aluguel social. O que temos de novidades em relação a isso? A prorrogação desse benefício aí para as pessoas que foram atingidas pelas enchentes. Nós discutimos ontem o projeto, eu só não sei se ele foi protocolado ontem ou vai ser protocolado na segunda-feira. Mas sim, a proposta que está indo para a Câmara é a alteração da lei, então, que aprovou o aluguel social, e que antes na lei se falava em 6 meses. Corrigindo a lei lá, ele fica 18 meses, a contar de setembro do ano passado. Significa que ele vai ser prorrogado mais 12 meses. Um ano, então. Isso, e agora a equipe da assistência social... O valor continua o mesmo? O valor continua o mesmo, mas a equipe... R$1.000, né? R$1.000 por mês. A equipe da quando se instituiu o aluguel social, nós estávamos num momento de extrema dificuldade. E aí se procurou abranger, se procurou atender a todas as pessoas que estavam em extrema dificuldade, independente de renda. Agora, na renovação, a equipe da assistência social, ela vai fazer as visitas, vai fazer o acompanhamento, para que, se houver alguma distorção, para que essas distorções sejam corrigidas. São quantas famílias mesmo? Em torno, entre 250 e 300 famílias. Pode diminuir então, aumentar pode não diminuir. Vai, né? Aumentar não, porque agora a gente passou aquele período que deu origem ao aluguel social, e quando ele foi instituído a lei também, a gente não tinha a definição das casas, não se tinha nada. E agora a gente tem um horizonte determinado das casas e precisa trabalhar na construção delas. Ao todo são 376 casas que Lajeado vai construir para atender famílias, atender pessoas que foram atingidas pelas enchentes. Bom dia, Ricardo e Marcelo. Quase impossível transitar na Henri Eckart no Floresta. Muita poeira. Juliano Salvini mora no local. Essa é uma negociação que está sendo feita entre Henrique Eckart. Henrique Eckart. Desculpe, qual é a rua? Ele falou, tá aqui Henri Eckart, mas talvez seja Henrique Eckart, talvez faltou aqui algumas palavras. Eu acredito que é a divisa entre Lajeado e Cruzeiro do Sul, que é a rua que leva ao parque de eventos. Confere deve ser. Então é uma parceria que está sendo construída entre Lajeado, sim. Cruzeiro e os proprietários dos lotes, para que seja feita o modelo do calçamento comunitário que Lajeado executa, seja feita nessa via que divide os municípios de Lajeado e Cruzeiro do Sul. Então, Cruzeiro entra com material, Lajeado entra com a mão de obra para preparação da cancha, e os proprietários definem a empresa. Então é um projeto que ele é viável, ele depende, Lajeado e Cruzeiro estão alinhados, depende dos proprietários para ser executado. O ouvinte aqui se identifica para a gente, não quer ter o nome divulgado no ar, pergunta para o prefeito qual ou quais as próximas etapas sobre a guarda municipal e como será feito, principalmente sobre o treinamento dos fiscais de trânsito, pois com eles fora em treinamento não teremos mais efetivo na cidade. Sim, vai ter efetivo sim, mas assim, o projeto da guarda que foi aprovado, ele estabeleceu 2 regras. Uma, a possibilidade de realização de concurso público para 13 vagas que foram criadas, e estas 13 vagas que foram criadas eu vejo com dificuldade de execução ao longo de 2024, porque a gente entra numa etapa final de mandato e a gente tem repercussões da Lei de Responsabilidade Fiscal e a impossibilidade de aumento de despesa com o pessoal a partir de julho. Então é difícil que se faça concurso e se contrate as pessoas antes de julho, os 13 novos cargos criados. Agora, foi estabelecido na lei também a migração dos agentes de trânsito para a Guarda Municipal. E para ele assumir a atividade de Guarda Municipal, o agente também precisa ser aprovado em diversas provas, em diversos testes
para que ele tenha atividade plena de guarda municipal. Aqueles que não forem aprovados, eles ficarão com as atividades de trânsito. E os que forem aprovados, eles vão ter atividade ampliada, atividade de guarda municipal também. Esse é um processo que é possível porque não vai ter aumento de despesa. Então, não se tem empresa contratada, são cursos psicotécnicos de uso de arma, enfim, é uma variedade de cursos. Esse é possível de iniciar. Mas, sem dúvida, a ideia não é tirar todo mundo das ruas para fazer as formações, de forma alguma. A Rosane pergunta se tem previsão para asfaltar a rua Piauí, da Pasqualini até Alberto Miller. Não tem previsão nesse momento. Tá certo. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, obrigado pela presença aqui, em pleno feriado, né? Tirou um tempo para vir falar conosco aqui e também com a nossa audiência. Obrigado aí, uma feliz Páscoa aí para toda a família. Feliz Páscoa a todos vocês, a todos os ouvintes. E ontem a gente esteve na missa, né, Cacá? Tu gostou da missa ontem? Fala aí. Não gostou? Por quê? Muito demorado? Ah, mas foi um momento... É um momento importante levar as crianças, mas ela queria ser sincera, né? Sincera, né? Fazer o quê, mas né? Faz parte. Parabéns ao Poder Público pela ajuda no bairro Bom Pastor. Não sei exatamente em que sentido aí que tá falando o Estampinha, que mandou o recado aqui. Valeu, chegou gente. Mais uma aqui, ó, prefeito. Vamos aproveitar que chegou mais uma agora, última da ligação. 1º de maio, por que parou a pavimentação? Na rua 1º de maio, Moinhos d'Água. Mas não tem previsão de sequência de pavimentação, a não ser que seja comunitário. Eu não tenho ciência de calçamento comunitário na 1º de maio. Acho que é Alberto que mandou o recado. A 1º de maio ela foi uma das vias que se fez com o Avançar, aquele recurso aplicado, e aí a previsão era execução até ali. Tá bom. Estampinha está dizendo que foi a sede do bairro Bom Pastor lá, que é a ajuda da Prefeitura de Lajeado. É uma parceria com a Associação de Moradores. A gente gosta muito de fazer isso. Os moradores, o imóvel é do município, a associação utiliza, procura a prefeitura fornece material e se faz mutirão para restabelecimento, para pintura, enfim. Tem dado muito certo essas parcerias. Ele falou aqui que estava abandonado e através da nova diretoria, junto às secretarias, está funcionando. Obrigado, Tem Estampinha. dado muito certo. Valeu, prefeito Marcelo Calmo.